De 2010 a 2022, houve uma redução no número de católicos no país, caindo de 65,1% para 56,7% de adeptos. Em contrapartida, houve um aumento na proporção de evangélicos, passando de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022. Os dados integram o Censo Demográfico de 2022, Religiões, resultados preliminares da amostra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2022, entre as regiões brasileiras, os evangélicos estavam em maior número no norte e no centro-oeste. Por outro lado, mais de 60% dos moradores da região nordeste e do sul do país eram adeptas do catolicismo, com 63,9% no Nordeste e no Sul, 62,4%. Por outro lado, mais de 60% dos moradores da região Nordeste e do Sul eram adeptos do catolicismo, com 63,9% no Nordeste e no Sul, 62,4%. A menor proporção de católicos foi notada na região Norte, com 50,5%. Os resultados apontam ainda que houve aumento nas religiões de Umbanda e Candomblé de 0,3% em 2010 para 1% em 2022. Outro crescimento foi registrado em outras religiosidades, de 2,7% para 4%. Além disso, foi observado um pequeno declínio na religião espírita, que caiu de 2,2% para 1,8%. Já as religiosidades de tradições indígenas representaram 0,1% das declarações. Os membros da Igreja Católica Apostólica Romana também lideram em relação à proporção de adeptos nas unidades da Federação. Das 27 UFs, 13 possuem proporção de católicos apostólicos romanos superior à média nacional, de 56,7% na população com 10 anos ou mais de idade. O Piauí registrou a maior proporção registrada no país, com 77,4% da população católica apostólica romana. O estado também tem um menor percentual de evangélicos, de 15,6%. Conforme o censo 2022, as menores proporções de católicos apostólicos romanos foram encontradas em Roraima, com 37,9%, Rio de Janeiro e Acre, ambos com 38,9%. Já em relação aos evangélicos, a maior proporção foi identificada no Acre, sendo 44,4% da população, e a menor no Piauí, com 15,6%. O Rio de Janeiro tinha, portanto, o maior quantitativo proporcional de espíritas, de 3,5%. Já a maior proporção de praticantes de Umbanda e Candomblé foi encontrada no Rio Grande do Sul, com 3,2%. Quanto à população sem religião, entre as unidades da Federação, Roraima e Rio de Janeiro tiveram a maior proporção de pessoas sem religião, sendo 16,9%. Reportagem Bianca Mingotti. Desde sexta-feira, 6 de junho, já é possível migrar empréstimos consignados antigos para o programa Crédito do Trabalhador. A expectativa do Ministério do Trabalho e Emprego é que grande parte dos quase 4 milhões de contratos em vigor sejam transferidos, somando cerca de 40 bilhões de reais. Lançado em março, o programa já soma 25 milhões de contratos e mais de 14 bilhões de reais movimentados. A maioria das operações é feita por trabalhadores que recebem até 4 salários mínimos. Para fazer a migração, é preciso procurar o banco diretamente, presencialmente ou por aplicativo, e solicitar a substituição da dívida por um novo contrato com juros menores. O banco atual pode cobrir a proposta, mas, se não fizer isso, deve liberar o contrato para a portabilidade. Também é possível unificar várias dívidas em uma só. Segundo o Ministério, o governo espera que o uso do FGTS como garantia reduza ainda mais os juros dos consignados privados. As instituições que cobrarem taxas abusivas podem ser notificadas e até excluídas do programa.
Em maio, a taxa média de juros do crédito do trabalhador foi de 3,43%. No início de junho, subiu 3,63%. Mesmo assim, continua abaixo das outras modalidades, como o rotativo do cartão de crédito, com 15,1%, e o cheque especial, com 7,4%. O programa é voltado para trabalhadores com carteira assinada, incluindo seletistas, domésticos, rurais, empregados do MEI e diretores não empregados com direito ao FGTS. A previsão é incluir 25 milhões de pessoas em 4 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, o preço da soja não sai da casa dos R$ 133 a saca. Um pouco mais ou um pouco menos em Paranaguá. No geral, quem compra e quem vende estão de olho nas notícias, por exemplo, sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que, a depender do rumo que tomar, tem potencial para mexer bastante na relação oferta e demanda. Tem ainda as informações que saem a cada dia sobre a safra de soja nas Américas do Sul e do Norte. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. O governo federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, retirou quase 6.400 crianças e adolescentes do trabalho infantil entre 2023 e abril de 2025. Segundo o MTE, a ação priorizou as piores formas de exploração, com 86% dos casos envolvendo atividades que oferecem graves riscos à saúde e ao desenvolvimento dos menores. Em 2023, foram afastadas 2.564 crianças e adolescentes. Em 2024, o número subiu para 2.741. Nos 4 primeiros meses de 2025, já foram 1.067 afastamentos. Meninos representam 74% dos casos e meninas 26%. Crianças até 13 anos, faixa em que qualquer trabalho é proibido, somaram 791 afastamentos. A maioria dos casos ocorreu com adolescentes entre 16 e 17 anos, totalizando 4.130 afastamentos. As principais atividades onde o trabalho infantil foi identificado incluem comércio varejista, alimentação, oficinas de veículos, agricultura e pecuária. Após o afastamento, os jovens recebem apoio por meio de políticas públicas e programas de aprendizagem profissional que garantem direitos trabalhistas e a continuidade da educação formal. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza o Sistema IP Trabalho Infantil para denúncias de exploração por meio do link iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
O custo de vida no Brasil aumentou menos no mês de maio. O IPCA, índice apurado pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 0,26% no quinto mês do ano. Apesar do avanço, houve desaceleração em relação ao mês anterior, já que em abril o IPCA registrado foi de 0,43%. De acordo com o IBGE, o resultado de maio foi influenciado principalmente pelo aumento nos preços da energia elétrica residencial, devido à mudança na bandeira tarifária. Em maio, vigorou a bandeira amarela, com cobrança adicional de R$ 1,88 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. De modo geral, o grupo habitação avançou de 0,14% em abril para 1,19% em maio. Já o grupo alimentação e bebidas, que tem peso relevante na inflação mensal, variou 0,17% em maio, bem menos que os 0,82% registrados em abril. Contribuíram para esse resultado as quedas do tomate, do arroz, do ovo e das frutas. Já a batata inglesa, cebola, café moído e carnes estão entre os itens que registraram as maiores altas e impediram um alívio maior na inflação mensal. Com o resultado de maio, o IPCA registra alta de 2,75% no acumulado do ano. Na janela de 12 meses, o avanço é de 5,32%. Da Rádio 2, Milena Abreu. A segunda edição da Olitef, a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, superou o número de escolas participantes em relação ao ano passado. Em menos de 3 meses de inscrições, 7.180 instituições públicas e privadas já estão confirmadas. O projeto gratuito e de abrangência nacional é voltado a alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. O objetivo é promover a educação financeira desde cedo, incentivando o planejamento, a organização das finanças e o consumo consciente. O número de escolas inscritas até agora representa um crescimento de mais de 400% em relação ao mesmo período do ano passado. Das instituições confirmadas, 87% são públicas. São Paulo lidera com 1.086 escolas, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Piauí, todos com mais de 500 escolas inscritas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O preço do ovo voltou a subir nos últimos dias. O tradicional aumento da demanda de todo o começo de mês, quando a população recebe o salário, é uma das explicações. Mas também pesa o fato de que a oferta, que foi alta ao longo de maio, agora está mais ajustada à demanda. Balanço do CPEA aponta que em Bastos, interior de São Paulo, um dos principais polos produtores do país, a caixa do ovo branco sai a R$ 170 e a do vermelho a R$ 192. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, confirmou que um quarto foco de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil foi detectado em uma criação de aves domésticas de subsistência no município de Campinápolis, em Mato Grosso. Conforme o MAPA, no último domingo, 8 de junho, as medidas de erradicação foram iniciadas, bem como as ações de vigilância que ocorrem num raio de 10 quilômetros ao redor do foco. O MAPA afirmou que, nesse raio territorial, não existem estabelecimentos avícolas comerciais. Sendo assim, a pasta informou que, com a confirmação, não há restrições ao comércio internacional e nem alteração do período de vazio sanitário de 28 dias na área em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi confirmado um foco de gripe aviária em um matizeiro de aves comerciais.
Os outros focos em andamento de H5N1 no país estão em Brasília, Distrito Federal, Mateus Leme, em Minas Gerais, Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, sendo que a detecção do vírus foi confirmada em animais silvestres. Além disso, o país ainda investiga 11 casos suspeitos de gripe aviária, sendo 5 em criações de aves domésticas em Itaituba, no Pará, Nova Cruz, em Minas Gerais, Alegre, no Espírito Santo, Caçador, em Santa Catarina e Viamão, no Rio Grande do Sul. Em Eldorado dos Carajás, no Pará, a investigação ocorre em uma criação doméstica para a subsistência. Os dados constam no painel de monitoramento de síndromes respiratórias e nervosas em aves do Ministério da Agricultura e Pecuária, atualizados na última segunda-feira, 9 de junho. A última atualização do Ministério sobre as restrições temporárias impostas às exportações brasileiras de carne de aves em função da detecção de influenza aviária de alta patogenicidade no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, aponta que o Brasil suspendeu a exportação de carne de aves para 24 países. O mapa reiterou, em nota oficial, que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde. Reportagem Bianca Mingotti. Moradores de 15 capitais brasileiras, entre 17 monitoradas em pesquisa mensal feita pelo DIEESE, pagaram menos pela cesta básica de alimentos no mês passado. Recife, Belo Horizonte e Vitória foram as capitais que registraram as maiores quedas entre março e abril, com recuos na casa de 2,5%. Já as duas capitais, onde a cesta de maio ficou mais cara na comparação com os preços de abril, foram Florianópolis e Belém. No entanto, em ambos os casos, o avanço dos preços não chegou a 0,1%. O comportamento de alguns itens no mês de maio merece destaque. O preço da batata, por exemplo, aumentou nas 10 capitais do Centro-Sul, onde o produto é pesquisado. A carne bovina de primeira aumentou em 14 das 17 capitais. Entre abril e maio, o preço do quilo do café em pó aumentou em 16 cidades, recuando apenas em Goiânia. Já entre os itens que ficaram mais baratos, destaque para o arroz agulhinha e para o tomate, que caíram em todas as capitais pesquisadas, e para o óleo de soja, cujos preços recuaram em 13 das 17 capitais na análise mensal. Falando em valores, a cesta mais cara no quinto mês do ano foi registrada na capital paulista, R$ 896,15. O segundo lugar ficou com Florianópolis, onde a cesta custou, em média, no mês passado, R$ 858,93. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, o conjunto de alimentos básicos também custou mais de R$ 800. Já a cesta mais barata em maio foi a de Aracaju, R$ 579,54. Aliás, a única das capitais pesquisadas onde a cesta ficou abaixo dos R$ 600. Da Rádio 2, Milena Abreu. A safra brasileira de sorgo será a maior em 2025. Aliás, bem maior. A Conab projeta um avanço de 12% para praticamente 5 milhões de toneladas. Caso o número se confirme, o bom resultado será a consequência, primeiro, de um avanço de 6% da área de cultivo, para mais de 1,5 milhão de hectares, e ainda de um rendimento 5% maior, perto de 3 toneladas e 200. E a safra de trigo também será maior. O plantio está no começo, mas a colheita esperada pela Conab é de quase 8 milhões e 300 mil toneladas, 4,6% a mais que no ano passado. A tendência é de uma área de cultivo menor, porém com um rendimento 18% maior, caso o clima ajude, acima de 3 toneladas por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Futuras Cientistas. A iniciativa é do CETENI, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. O prêmio vai contemplar 27 estudantes, uma por estado, que participaram do módulo Imersão Científica de 2024 e que vão ingressar em universidades públicas. A nota do Enem também será considerada na seleção. As inscrições ficam abertas até 17 de julho por meio do site gov.br/CETENI. O objetivo é valorizar alunas, professoras e tutoras de escolas públicas estaduais e estimular a participação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.